Graça e paz, amados, da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo de número 3. O tema da mensagem de hoje é o fim do mundo. Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Quantos de nós já não quisemos saber como será o futuro? Infelizmente, muitas pessoas diariamente têm buscado em fontes erradas a saber como será o futuro. Às vezes a pessoa procura saber como que será a sua vida emocional, a sua vida romântica, a sua vida profissional e assim por diante. Há pessoas que também, de uma forma errada, de uma maneira errada, desejam saber como será e quando será o fim do mundo, quando será a volta do Senhor Jesus. Infelizmente, nós vemos pastores, pessoas que estudam a palavra de Deus, querendo dar uma data, um dia específico para o dia da vinda do Senhor Jesus, o que tem levado muitas pessoas ao engano. E nós vamos ver que justamente é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele alerta os seus discípulos. Aqui nesse texto, o Senhor vai nos dar algumas orientações muito importantes. No versículo 3, nós vemos que realmente, de fato, esta foi a pergunta dos discípulos. Vamos ver o que o Senhor Jesus vai falar no versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e o 4, eu lembrei-me de um versículo que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do engano e o cuidado que nós também devemos ter. Certamente ele aprendeu com o Senhor Jesus da mesma forma que o Jesus ele ensinou para os discípulos: cuidado para que ninguém vos engane. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11 do versículo 3 ao 4 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então o apóstolo Paulo está dando vários alertas aqui para a igreja de Corinto. Cuidado, porque assim como Eva ela foi enganada pela serpente, por Satanás, o diabo, vocês devem tomar cuidado para que não sejam a mente de vocês corrompida, para que a mente de vocês sejam puras e não corrompidas com um engano. Devemos tomar muito cuidado. Nos dias atuais temos acesso a diversas informações estas que por vezes, sendo até a maioria das vezes, são distorcidas. Devemos sempre estarmos meditando, refletindo na palavra de Deus e aprendendo as orientações do Senhor Jesus. Voltando, versículo 4, Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo diabo. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11 nos diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Amados, nos dias de hoje, nos dias atuais, temos visto isso acontecendo muito. Pessoas se dizendo serem Cristo. Nós temos aqui no Brasil, um homem, ele se dizendo ser a encarnação do Senhor Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas que têm seguido este homem. Alguns levam na brincadeira, mas a verdade é que por trás disso está o engano. Quantas pessoas têm sido
enganada. Na história da humanidade já houve várias pessoas se dizendo serem Cristos. E quantas pessoas seguiram essas pessoas? Teve um certo homem que ele dizia ser a encarnação de Cristo nos Estados Unidos. E ali ele teve vários seguidores. E ele diz que eles deveriam tomar ali veneno para tirarem a própria vida, porque eles seriam resgatados por extraterrestres e levados ao céu. Infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas por serem enganados por tais homens, por tais falsos profetas, como nos diz as Escrituras Sagradas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 36 também nos diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, por que essas pessoas ficam tentando dar uma data, definir uma data da segunda volta do Senhor Jesus? Nós vamos aprender mais nesse texto, nesse capítulo, as orientações do Senhor. No versículo 42 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E no versículo 44, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós não sabemos o dia nem a hora, devemos sim estarmos preparados. Esse estar preparado é como lá no capítulo 5, 25, que ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Nós vemos que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite consigo, as loucas não levaram. O azeite representa, simboliza o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, amados, o Espírito Santo é a nossa garantia da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa ida para morar com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. João capítulo 14, Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então sabemos que o Senhor Jesus, o desejo dele é que nós venhamos morar com ele eternamente. É uma vida eterna que ele foi preparar, um lugar onde não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. O Senhor ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém passe a eternidade no sofrimento eterno, que será a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas a vontade de Satanás é enganar as multidões, enganar as pessoas para que eles venham perder a sua salvação. Então estejamos atentos, estejamos vigilantes, nos preparemos para aquele grande dia onde estaremos frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um dia de alegria, que seja um dia de júbilo na presença do Senhor. Gostaria de compartilhar mais alguns versículos. O versículo 6 nos diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amados, o Senhor ele não engana ninguém. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então saiba, que o Senhor ele fala para nós aquilo que é verdadeiro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai chegar um tempo que as pessoas vão pensar que a paz vai reinar através de um homem, o qual será o anticristo, o homem da iniquidade, aquele que buscará reger todo mundo.
Haverá um governo único político e religioso. E nós falaremos mais a respeito disso porque Deus falou que isso iria acontecer. E nós vemos que o mundo ele está sendo direcionado para isto, para um governo único, político e religioso, no qual um homem ele vai querer se colocar na posição de Deus, mas ali na bem da verdade, ele vai reinar através da autoridade de Satanás. Vai perseguir os santos, nós vamos estudar a respeito disso em Apocalipse capítulo 13. Vai procurar torturar os cristãos, mas aqueles que são verdadeiros, eles vão permanecer até o fim. É o princípio das dores, mas que Deus ele fortaleça cada um de nós. Pode ter certeza de uma coisa, assim como o Espírito Santo foi com os discípulos, os quais muitos, incluindo os apóstolos, foram martirizados, morreram pela causa de Cristo, não negaram ao Senhor Jesus. O mesmo Espírito ele há de nos fortalecer, de nos capacitar, de nos ajudar. Então busque cada dia mais este relacionamento com o Espírito Santo. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, que nós possamos perseverarmos até o fim. E certamente ao fazermos isso, nós seremos salvos. Esta é a garantia dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo há de nos ressuscitar naquele dia. Saiba que Deus ele te ama e este amor, ninguém pode nos separar deste amor. Nem a morte, nem o porvir, nada, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo pecado, se você tem pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então basta você se arrepender, você reconhecer o seu pecado, ter um arrependimento, a mudança de atitude e receber esse perdão dado por Deus. Que Deus vos abençoe.